No nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o tema da aceitação, né, que nós iniciamos no encontro passado e que é uma das chaves da nossa espiritualidade. Vamos focar especificamente hoje na questão da autoaceitação, né, da aceitação de nós mesmos. E como está retratado aí na imagem, necessariamente isso passa por abrir aí uma janela para dentro da gente mesmo. O que nós vamos ver lá dentro, né, talvez a gente reconheça, talvez não, né, exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar hoje, reforçar a necessidade, né, de que para que a gente possa ter sucesso nesse processo de autoaceitação, né, a gente precisa se enxergar, né, como retratado aí pela imagem no espelho, da forma como a gente é de fato, né? Se a gente tiver uma autoimagem equivocada, né, então a gente vai acabar ficando iludido, né, a respeito da gente mesmo, e isso vai gerar dificuldades. O segundo ponto é que, uma vez que a gente conseguir efetivamente se enxergar como nós somos, o segundo passo é, então, a gente aceitar isso, seja lá como for que a gente estivesse vendo, para que a partir dali, então, a gente possa decidir, agir, tomar atitudes e progredir efetivamente. Essa questão é abordada por muitos autores e vamos começar aqui com uma frase do Baruch Spinoza, filósofo holandês, que já citamos algumas vezes, que reforça exatamente esse ponto, né, de que a gente precisa começar compreendendo a gente mesmo, para que a gente possa então começar a concordar com a nossa autoimagem. Essa mesma noção está contida nesse provérbio japonês muito antigo, né, que diz que você não precisa mudar a vida. Essa é uma ilusão que a maioria dos seres humanos tem quando adolescentes ou muito jovens, né? Mas diz a sabedoria japonesa, né, que isso não é necessário. Basta a gente participar da vida do jeito que ela é. Nós não conseguimos mudar a vida. E o Bert Hellinger, outro autor que já citamos muitas vezes, né, diz que esse processo está de alguma forma relacionado com o tema do perdão, né? E ele explica, né, que de fato o perdão acontece, né, o perdão chega, diz ele, quando se reconhece que nunca houve nada para perdoar, e sim que havia algo para compreender, né? Lembrando a gente então que no momento que a gente conseguir compreender a gente mesmo, o perdão será quase que automático. Enquanto a gente não conseguir se perdoar, provavelmente então quer dizer que nós estamos tendo dificuldades na autoaceitação. A mesma questão, dita em outras palavras, está nesta frase do Albert Einstein, né? Outro que já citamos muitas vezes, que fala que temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. E os méritos surgem exatamente desse processo, né? Então, quanto mais a gente se aceitar, melhor será o nosso destino. Isso se aplica não só a questões materiais, mas diz a atriz americana Ellen
generis, que isso impacta inclusive a nossa beleza física. Diz ela, beleza é estar confortável em sua própria pele, é conhecer e aceitar quem você é. Lembrando que essa frase não é de uma dermatologista, é de uma atriz. E para fechar esse bloco inicial de questões, né, temos aqui uma frase do psicólogo americano Carl Rogers, que nos alerta, né, que esse processo de autoaceitação encerra um paradoxo, né, uma aparente contradição. Né? Diz ele que o paradoxo curioso é que, quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. De fato, a partir do momento em que a gente se reconhece de forma real e aceita isso, nós mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos a nossa percepção da gente, por ende a nossa percepção do mundo. E esse, então, é o primeiro passo da nossa transformação. É claro que isso nem sempre caminha do jeito que a gente quer, mas temos o velho Confúcio, outro que citamos inúmeras vezes, né, com essa frase extremamente conhecida, né, que diz que você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do seu barco para chegar onde quer. Então, o segredo é saber onde quer chegar e aprender a manejar as velas, obviamente. O poeta americano Thomas Eliot, né, nos lembra que essa aceitação, na verdade, é uma condição necessária para a gente viver bem, né? Porque, diz ele, se você não tem o poder de impor à vida seus próprios termos, né, isto é, você não é poderoso o suficiente para determinar como as coisas vão funcionar, isso é um privilégio de muito poucas pessoas, né? Então você deve aceitar os termos que ela lhe oferece. Né? De certa forma lembra os primeiros autores que a gente já citou. Outro escritor americano, Orison Marden, nos lembra que nesse caminho tem dificuldades, né? Diz ele que nós vencemos metade da batalha quando mudamos nossas mentes e aceitamos o mundo como o encontramos. E aí ele nos alerta, inclusive os seus espinhos. O mundo real, nós sabemos, não é um paraíso, né? Tem um monte de espinhos aí na palavra do Marden. Esse mesmo tema também foi abordado pelo Carl Jung, né? Psicólogo suíço também, que nós já citamos muitas vezes, e que nos ensina, né, sobre essa relação da aceitação com o jogo da vida, com o seguinte enunciado: tenciono agora fazer o jogo da vida, ser receptivo a tudo o que me chegar, bom e mal, sol e sombra, alternando-se eternamente. E desta forma, aceitar também minha própria natureza, com seus aspectos positivos e negativos. Demonstrando, então, né, que todos nós temos, inclusive, para usar as palavras do autor anterior, espinhos dentro da gente, né? Nós temos que aceitar não só o bom, o bem e o mal, a sol e a sombra externos,
mas também os internos. Uma atitude comum que muitas vezes se opõe a essa estratégia são as queixas ou reclamações. Henry Ford nos ensina que não devemos encontrar defeitos, mas encontrar soluções. Porque queixar-se é muito fácil, diz ele, qualquer um sabe queixar-se. Encontrar soluções é que é o verdadeiro desafio. O poeta brasileiro Balsa Mello nos deixou essa colocação aqui que vai na mesma linha, diz ele. Não sobreviva, viva. Não reclame, mude de vida. E para isso, altere seus comportamentos. Não aceite puramente estar. Seja a substância da sua vida. Toda vez que a gente reclama, é sinal de que tem alguma coisa que nós estamos tendo dificuldade em aceitar. E vamos complementar isso com uma colocação do escritor tcheco Franz Kafka, bem conhecido, que diz assim: não se desespere, nem sequer pelo fato de não se desesperar. Quando tudo parece terminado, surgem novas forças. Isso significa que você vive. Nós vivemos num mundo difícil e, como já vimos antes, sol e sombra se alternam. O Woody Allen, cineasta americano bem conhecido, gosta de fazer colocações irônicas, diz que a melhor maneira de ser feliz é gostar de seus problemas. Se a gente for capaz de aceitá-los como fonte aí de desenvolvimento, obviamente será mais fácil a gente viver. E esse processo, ele sabemos que não é simples, requer bastante atenção e foco. A psicóloga americana Tara Brach, conhecida pelo trabalho aí com atenção, com mindfulness, nos deixa exatamente essa pergunta, Como seria se a gente pudesse aceitar a vida e este momento exatamente como ele é? Osho, outro autor que nós já citamos várias vezes, nos ensina que aceitar a nossa responsabilidade irá nos transformar. E esta transformação é o começo da transformação do mundo. Porque cada um de nós é o mundo. Seja lá quão pequeno a gente for, nós somos um mundo em miniatura que carrega todas as sementes. Então não existe, segundo Osho, aí uma justificativa para a gente abrir mão dessa responsabilidade de nós transformarmos. E vamos concluir hoje com esse texto do Rossandro Klinger, psicólogo brasileiro contemporâneo bem conhecido, que nos ensina o seguinte: enquanto continuamos negando aquilo que nos machuca e nos faz sofrer, continuamos postergando uma realidade que não se modifica. Há coisas na vida que estão ao nosso alcance e há coisas que não estão. É preciso entender se o que nos angustia pode ser modificado ou não pela gente. Em ambas as situações, a aceitação da realidade é o primeiro passo para virar a chave. Aceitar não significa concordar.
nem se acomodar, mas perceber que a realidade é aquela que se está vivendo e perceber o que podemos fazer diante dela. Se você não pode modificar o mundo ao seu redor, comece modificando a si mesmo. É desafiador, mas também é libertador.